Olá, meus irmãos. Finalizando agora os nossos estudos em Atos, nós vamos ler os dois últimos versículos deste livro, que é o 30 e 31 do capítulo 28. E lá está escrito assim: Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós temos aqui Lucas relata nesse final do livro desses 2 anos de prisão de Paulo de uma forma bem interessante, bem resumida, mas bem interessante, porque ele fala que todo esse período de prisão, toda essa dificuldade que Paulo estava, não impedia que ele pregava o evangelho, porque ele tinha uma casa lá que ele mesmo estava alugando, e ele recebia todos que o procuravam, e ele pregava o evangelho, pregava o reino de Deus com toda a intrepidez, sem impedimento algum. Ele falava, ensinava as coisas referentes ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é a ideia de todo esse livro aqui. Atos mostra como Deus, com a sua mão poderosa, ergue a sua igreja, como Ele salva a sua igreja e como Ele faz com que a sua palavra permaneça, que a sua palavra alcance cada vez mais pessoas para que alcance os seus eleitos. E mesmo em dificuldades também, nós vimos ao longo desse livro aqui grandes dificuldades, grandes perseguições, muitas pessoas morrendo. Filipe, por exemplo, esse diácono tão cheio do Espírito Santo, cheio de poder, de sabedoria, como ninguém podia debater com ele, ninguém podia superá-lo. E como ele foi morto, iniciou a pregação, iniciou a perseguição, e toda essa perseguição fez com que os discípulos se espalhassem e com isso levassem a palavra de Deus para todos os lugares. Nós vemos que as dificuldades, na verdade, não impediam em nada. Inclusive, quando os apóstolos foram açoitados, nós vemos algo que é realmente incrível, que eles se regozijaram por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, que é o nome de Jesus Cristo. Então nós vemos toda essa perseguição, toda essa dificuldade aqui, mas a igreja de Deus crescendo, progredindo, o evangelho alcançando cada vez mais pessoas. Isso realmente é magnífico e deve nos estimular. E Paulo aqui, durante esse tempo de cadeia, fala exatamente isso, que a alegria dele é o progresso do reino de Deus. Na sua carta aos Filipenses, que foi escrita provavelmente durante essa prisão de 2 anos, ele fala no primeiro capítulo, no versículo 12, ele quer cientificar os irmãos que tudo isso que aconteceu, tudo o que ele está passando, essa cadeia lá de 2 anos que ele ficou preso, antes também Cesareia, a viagem de navio em Jerusalém, quando ele foi preso, as tentativas de morte, tudo isso, na verdade, ele fala aqui que todas essas coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele fala que de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então, por Paulo estar preso, ele está alcançando pessoas que antes ele não alcançaria tão facilmente. Ele está alcançando aqueles soldados romanos, a guarda pretoriana e todas as demais pessoas. E isso tem contribuído para o progresso do Evangelho que ele fala. Então não é ruim, apesar de toda a dificuldade, não foi ruim que Paulo fosse preso, porque assim ele alcançou mais pessoas. E é claro que ele estava passando dificuldade, sofrendo, mas ele se alegrava, porque ele, dessa forma, podia alcançar algumas pessoas também. Ele fala não somente isso também, no versículo 14 ele fala: E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desazão para a palavra de Deus. Ele se regozija aqui porque agora algumas pessoas, vendo que Paulo não pode sair e pregar livremente, tomaram isso para si, tomaram essa tarefa para si, estão pregando e anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, fazendo com que o seu nome seja ouvido por todas as pessoas. E ele fala no final ainda isso, que todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Ele falava que alguns estavam pregando por porfia ou por algum motivo que não era justo, mas estavam pregando Cristo, obviamente. Ele fala que ele se alegra por isso, que está sendo pregado o nome de Jesus Cristo, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Então todas essas dificuldades não importam, porque o que está sendo elevado aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo, o seu nome está sendo elevado, a sua igreja está crescendo, progredindo. Então que possamos, com esse livro de Atos, termos esse mesmo sentimento de alegria quando o nome de Jesus Cristo é anunciado, que todas essas dificuldades, na verdade,
possam servir para nosso estímulo, para estimularmos a pregar também o Evangelho de Jesus Cristo. Tantas pessoas que ainda precisam ouvir esta palavra, que possamos estarmos estimulados para pregar como Paulo pregava aqui durante o seu tempo de prisão, com toda a intrepidez, com toda a ousadia. Ele ensinava as coisas referentes a Jesus Cristo. Então que tenhamos bom ânimo, que tenhamos toda essa alegria, essa energia para pregar a palavra de Deus, porque vale a pena. É a principal obra que nós podemos, na verdade, é um privilégio que nós temos aqui de anunciar a Jesus Cristo, de anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então que reconheçamos que isso é um privilégio grandioso para nós e que realmente tenhamos intrepidez para anunciar a palavra de Deus. Amém?